Olá amigos do Faro Frame, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar do Duro de Matar de 1988, que deu anúncio à grande carreira de Bruce Willis. Isso, exato. Metendo o nariz no filme alheio. Curiosidade número 1, Bruce Willis ficou parcialmente surdo durante as filmagens. Como ele fazia as próprias cenas de perigo sem o auxílio de dublê, Bruce sofreu alguns acidentes que afetaram sua audição. Numa cena em especial, Bruce estava debaixo de uma mesa e a arma estava muito próxima do seu rosto, fazendo com que o estampido fosse muito forte. Número 2. Bruce quase morreu pulando de uma altura de 5 andares, por pouco não caindo no colchão que amorteceria sua queda. Número 3. O prédio que serve como Nakatomi Plaza no filme é verdade, é o Fox Plaza, a sede corporativa da 20th Century Fox, a empresa que distribuiu o filme, em Century City, Los Angeles. O prédio estava em construção durante o filme, então os ocupados andares 33º e 34º serviram como cenário para o filme. Embora Duro de Matar fosse um projeto da Fox, a empresa ainda cobrou uma taxa de aluguel pelo uso do espaço. Número 4. Durante o filme, muitos vidros foram destruídos, com tiros, impacto e tudo mais. No total, foram gastos $130 mil com vivaceiros. Número 5. Bruce Willis recebeu $5 milhões por sua atuação, lembrando que esse filme é de 1988. Essa quantia causou bastante agitação em Hollywood, pois poucos ou nenhum ator de primeira linha tinha recebido tal soma, muito menos um estreante. Bruce foi apenas o quinto nome para o papel, ficando atrás de nomes quentes da época como Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Robert De Niro. Número 6. O departamento de figurinos tinha 17 camisetas em vários estágios de degradação disponíveis para Bruce Willis, que na teoria deveriam ser todas brancas ou próximo disso. Mas veja bem como alguém errou no figurino, ele entregou uma camisa verde. Número 7. A ideia de vários tiroteios não agradou Alan Rickman, já que ele era oriundo do mundo de teatro e o que ele fazia era diferente de filmes de ação. No filme, ele é visto incomodado com a sequência de tiros, fazendo caretas e expressões de medo ao som dos disparos. Mas vejam que interessante, ao final do filme, Alan disse ter tomado gosto por usar armas de fogo, principalmente as metralhadoras. Número 8. O alemão que é ouvido no filme, na verdade, são pessoas fingindo que estão falando alemão, ou seja, não estão falando porra nenhuma. É o famoso As Aftas Ardem Dói, mas no lançamento em VHS isso foi corrigido na dublagem. Pedro, nos conte aí a ficha técnica deste grande filme. Estrelando Bruce Willis como John McClane, Alan Rickman como Hans Gruber, Bonnie Bedelia como interesse amoroso de Bruce Willis. Olha, a esposa, né? Holly. Reginald VelJohnson, que é o sargento Al Powell. Direção do John McTiernan, que é um famoso aí que faz muito filme de ação, né? Gustavo, e o orçamento desse filme, como é que foi? O orçamento variou entre 25 e 35 milhões, o que estava no caixa 2 ou não. Teve caixa 2 esse filme? Brincadeira, né? Mas é que as fontes são distintas, então alguns falam 25 milhões, outros 35. Receita variou entre 139 e 148, então na faixa de 140 milhões. Né? Teve um bom desempenho do investimento inicial. Ele é um filme reconhecido por ser um filme disruptivo na questão do estereótipo de super-herói, mas a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas não teve prêmios não, né? Teve indicações ao Oscar, 4 indicações na categoria de melhor edição, efeitos visuais, melhor som e edição de som. E efeitos visuais é interessante você pensar que um filme de ação tenha tantos, e depois a gente vai debater isso com mais calma, né? Porque normalmente você pensa assim, a ficção científica tem efeitos visuais, mas esse aqui também tem. E foi até bem revolucionários para a época, né? Um filme de 80. Você vai falar disso? Filme de 80, vamos falar mais tarde. Você gostaria de começar por onde, Gustavo? Eu ia comentar comecei falando aí sobre o estereótipo do super-herói. Naquela época, o papel foi oferecido a atores consolidados, como Clint Eastwood, Sim. Arnold Schwarzenegger, Sim. Sylvester Stallone, Robert De Niro. Então eram todos atores consolidados da década de 80, né? No final da década de 80. Por que eles não fizeram o papel do John McClane? Clint Eastwood não lhe agradou o roteiro do que seria. Para ele tinha muita piada, né? Estava abaixo. Clint Eastwood era um cara mais que fazia suas caras de mal e metia bala nos caras, né? Tinha essa história de ficar fazendo muita piada. Né? Mas ele tinha umas falas meio espertinhas. Assim. Idiots. It's for you. E no final das contas,
o McClane era um personagem mais trazido para o mundo real, trazia um policial que poderia ser um policial de mundo real, de fato. Era sagaz nas suas piadas, suas referências de cultura pop, tem muita referência de cultura pop nesse filme. E ele quebra o estereótipo do super-herói padrão, porque é um cara que também tinha suas fragilidades, tinha seus conflitos pessoais, e não era só aquele cara que era invencível. Não era um cara simpático. Era rabugento. Ele é rabugento pra caramba, né? Mas enfim. Só um detalhe, já que você está falando dessa escalação do Bruce Willis, que esse é o primeiro papel do Bruce Willis no cinema. Ele fazia uma série até interessante que eu lembro de ter visto quando eu era garoto, que era o Gato e o Rato, aqui no Brasil chamava Gato e o Rato, passava no sábado ou domingo à tarde, era muito legal. Ele era super divertido, assim, a série era super legal, vale a pena. Em inglês era Moonlighting, né? E aí ele foi chamado e com um baita salário. Pra época 5 milhões, né? 5 milhões pra um cara, assim, maluco de primeira viagem. Cara que era de série, né? E causou um certo rebuliço no mundo do cinema. Falou assim, nossa, vai pagar 5 milhões pra esse cara. Quem é esse cara? Quem é Bruce Willis? Mal sabiam eles que ele viria a ser o Sr. Bruce. Você é o Sr. Bruce? Um parênteses aí, o Bruce Willis, uma nota triste, né? Que o Bruce Willis foi diagnosticado com afasia em 2022. Eu soube. E ele acabou se desligando, se aposentou, né? No final das contas. O que é a afasia? É um distúrbio de fala que impede que a plena articulação da fala. Como aqui como estamos articulando as falas aqui, para o ator isso é uma coisa essencial, né? É verdade. Como que ele vai conseguir se expressar se ele não falar, né? Principalmente porque agora não existe mais cinema mudo, então é verdade. Então o cara tem que se expressar com a fala. E existiram vários filmes em que o Bruce Willis acabou tendo essa dificuldade, inclusive filmes que já estavam para ser lançados e que eles acabavam fazendo, colocavam o Bruce Willis no começo, dava uma lembrada pro meio e colocava ele no fim só para finalizar. É verdade, eu não sabia disso. Tem filmes que estão rolando aí que vão ser lançados ainda, que infelizmente a carreira do Bruce Willis foi abreviada, mas ele tem, estamos aqui também, acaba sendo uma homenagem para ele, né? Um grande ator que fez vários filmes legais, e acaba sendo que o Duro de Matar sendo uma homenagem do princípio de carreira do Bruce Willis, né? E assim, ainda falando do Bruce Willis, quando o filme estreou nos cinemas, muita gente não aceitou ele nesse papel de grande superstar no público. Houve muitas vaias no cinema para ele, né? Achando que ele era um cara que estava se metendo, tipo, sei lá, imagina que a Anitta resolvesse virar atriz. Não pode, você só pode ser cantora. Outra polêmica, muito entre aspas aí, existe uma fatia do mercado que vê esse filme como filme de Natal. Nos Estados Unidos tem um tal filme de Natal. Tinha uma época que a gente estava fazendo essa dinâmica aí. O que era filme de Natal? Pusemos lá o Esqueceram de Mim, mas consideram também o Duro de Matar como filme de Natal por estar na época. O tema de Natal. É no Natal que acontece. Mas, por favor, né? Mas não é o Natal, não tem Papai Noel, não tem aquela coisa do espírito natalino. Bala, sabe? Que mete fogo nos caras, explode prédio, né? É o Natal com fogo. Mas o que eu ia falar é o seguinte, pra mim o Bruce Willis, ele sempre funciona pro meu gosto, claro que isso varia de pessoa para pessoa. Eu sempre o vi como um cara engraçado. Por exemplo, tem um filme dos anos 80 dele que é sensacional, que é o Encontro às Escuras. Ele é Kim Basinger, né? Aquele filme assim é um puta filme divertido. É o Bruce Willis fazendo um cara normal que tá no Encontro às Escuras com a Kim Basinger. A Kim Basinger faz uma mulher que não pode beber. Ela começa bebendo e ele tenta controlar. É sensacional. Então, e nesse filme, pra mim destaca, claro, ele batira em todo mundo, mas ele tem um quê de humor. Lembra muito. Você lembra de um filme chamado, uma sátira, uma paródia do Máquina Mortífera, que chama Máquina Quase Mortífera. Sim. Nós usamos até no nosso Instagram. Que tem uma cena que estão destruindo uma casa. Aí o Bruce Willis sai assim. Aí não é a casa tal? Não! Toda cabaça. Todos. É pra lá. Desculpa aí. Não tem problema. What the hell are you doing? Is this 1014 Pacific Coast Highway? 1014 Pacific Coast Highway. No! This is 814 Pacific Coast Highway!
1014's 2 blocks up that way! Sorry, my mistake. Yeah! No problem! Esse roteiro é um roteiro simples, mas que lançou um padrão. O que é o padrão? Alguém confinado num ambiente, dominado pelos antagonistas, e uma pessoa se sobressai como um herói para salvar todo mundo. Esse é o conceito. Você lembra de outros filmes que tem Vamos esse lá. Navio, A Força em Alerta, de 1992. padrão? Trem, A Força em Alerta 2, de 1995. Estádio, Morte Súbita, de 1995. Casa Branca, O Ataque, de 2013. O Air Force One também seria isso aí, não? É de avião. Malandro. Air Force One, de 1997, que é o mesmo conceito. Dominado, um ambiente confinado, existe uma pessoa que se sobressai, que muitas vezes é um cara que é improvável que ele seja o herói, Certo. e ele se torna o herói e salva todo mundo. Gustavo, você é muito astuto. E aí tem uma questão também, o Jeb Stuart, que é o roteirista, um dos roteiristas, claro. ele teve inspiração para adaptar o livro do Roderick Thorpe, que se chamava Roderick Thorpe. Nothing Lasts Forever. Esse é o livro que dá origem ao enredo deste filme, do Duro de Matar. Sim. E o Jeb Stuart, ele estava com dificuldade de conseguir fazer a adaptação, e ele teve uma experiência de quase morte, porque o que aconteceu? Ele estava dirigindo lá em Los Angeles, após uma briga com a esposa dele, estava dirigindo atrás do caminhão, daqui a pouco, o caminhão que transportava geladeiras. Daqui a pouco uma geladeira, vlap, sai do caminhão, vem quicando na estrada, plá, plá, os outros carros vão desviando, e eu não tenho certeza se ele chega a colidir, e ele teve a sensação de morte muito eminente, e ele estava brigado com a esposa, daí depois que ele conseguiu se salvar, ele falou, meu, se eu não consigo falar com a minha esposa, então acabou ele trazendo esses elementos para amarrar no enredo. Porque acontece Que isso o no cara filme, ele tinha brigado com a esposa, tava aquele clima meio ruim, e aí ele ia morrer lá e não ia conseguir falar com a esposa. Depois no final eles se reconciliam, né? Então tem essa dinâmica, né, de uma inspiração de uma quase morte pro roteirista conseguir dar um clique na cabeça dele. E você sabe que você falou do... qual é o nome dele? Stuart? O que? Como é que chama? É o Jeb Stuart. Jeb Stuart. Você sabe que tem mais por trás disso, né? Você sabe qual é a função do Jeb Stuart nesse filme? É primordial, sabe por quê, né? Manda lá. Esse filme, em tese, ele pertence a uma franquia de outro filme que o antecede, que, a olho nu, não tem nada a ver. Era um filme chamado The Detective, que eu não sei como saiu no Brasil, não sei se é o Detetive. É o filme do Frank Sinatra. É o filme do Frank Sinatra. Tá. Que o Frank Sinatra, ele faz acho que o nome dele não era McClane, é Leland, uma coisa que Leland. inspira o McClane, né? Não, é o mesmo cara. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Porque, assim, o cara escreveu um romance, aí fizeram o Detective, né? E o cara que escreveu o Detective, que é o Roderick Thorpe, que você falou aí, ele escreve esse Nothing Lasts Forever, que é a sequência do The Detective. Nothing Lasts Forever, né? exato. O pessoal da Fox... É da Fox que fez o filme, né? É da Fox. Não lembro. Eles acharam que não tava... Cara, a história, o livro vendeu e coisa e tal, mas não tá legal, não tá muito pesado esse filme. E daí que entra o Jeb Stuart pra dar essa leveza, essa espiritualidade, que é o que eu tava falando do Bruce Willis, né? Sim. E... Detalhe, você falou aí do Clint Eastwood. Esse personagem foi oferecido pro Frank Sinatra com 80 anos. Já tá muito velho. Mas obviamente não tinha como o Frank Tudo Sinatra. bem que o personagem do livro inicialmente era um detetive mais velho, mas ele colocar um cara bem velho... Mas aí acho que ficaria... Não ia casar. Não. Beethoven, tema dos terroristas. Por sugestão lá do diretor, o John McTiernan. Eles incluíram o Ode à Alegria, que é do mesmo, o Ode to Joy, que é o mesmo do Sociedade dos Poetas Mortos, né? Do Ludwig van Beethoven. É o tema musical dos terroristas, né? O compositor de cinema Michael Kamen, a princípio pensou que era um sacrilégio usar o Beethoven na trilha sonora de um filme de ação, né? Aí o McTiernan respondeu pra ele assim, olha cara, você sabe que naquele Laranja Mecânica, que é um filme violento lá do Stanley Kubrick, de 1971, também se usava, né? Música clássica. O Kamen, ele era um fanzaço do Kubrick. Aí ele falou, então beleza, você tá usando lá, eu também aprovo. Ele tava falando das curiosidades que na versão original o alemão é aquele que eles chamam de inglês de gibberish, né? Porque não tinha ninguém falando alemão, né? Só information. Fala, as artes arden doin, né? Alguém fala assim pra parecer alemão, né? Mas eu vi de novo agora, tá na Star Plus, né?
Eu acho que já é a versão... Porque quando saiu no DVD, os caras botaram, eles colocaram um alemão de fato. Na versão original não tinha. Porque eu não falo alemão, mas certas coisas você sabe, né? Você não precisa falar alemão, né? E tinha gente falando assim, né? Umas palavras mais... que eram alemãs mesmo, assim, palavras, agora não vou lembrar, mas então a gente... O cara fala chucrute. Não, eu já tava falando assim, tipo... Achtung! Acho que é cuidado, sei lá. Palavras que a gente conhece do alemão, tipo abajur em francês. Tá. Então, eu acho que a versão que tá na Star Plus já é repaginada. Já é ajustada. Temos mais uma coisa interessante. Armas de fogo são bem reais nesse filme. Né? Porque as armas de fogo normalmente usadas em filme, eles são modificados, que tem um negócio que chama blank. O blank é um cartucho vazio. Que ele não dispara o projétil, ele não dispara o projétil ou o chumbo. Porque a bala, normalmente, de uma arma, você tem o projétil e a parte de pólvora, que quando dá um impacto, o projétil é lançado. E nesse caso? Nesses casos dos blank, não tem o projétil ou o chumbo, só tem a pólvora. Que aí o cara dá um impacto, faz o barulho, faz o barulho e a fumaça. Gera um flash, né? E normalmente eles fazem de um jeito que o blank não vai gerar um barulhinho, mas não tanto barulho, que aí depois eles pegam e editam, colocam um outro som, né? O John McTier queria um realismo exagerado, uma coisa mais vívida, né? E aí o especialista em armas, o Michael Papak, falou, vamos usar projétil. Sério, é isso não? Não foram usados projéteis, mas eles usaram blanks mais poderosos, ou seja, botaram mais pólvora. E na hora que os caras iam usar, meu Deus do céu, dava mais barulho, né? Eu tenho um medo brutal disso. Já deu duas vezes. Recentemente, teve um assassinato. O filho do Bruce Lee morreu assim. E aí o que aconteceu? No caso do Duro de Matar, esse barulho afetou tanto o Alan Rickman quanto o Bruce Willis. O Alan Rickman, ele não era um cara de teatro, ele não mexia com armas, né? Então ele ficou horrorizado com aquele monte de barulho, né? Flash. E outra coisa que veio... O Bruce Willis, quando ele foi fazer uma cena debaixo de uma mesa, ele foi dar o tiro e a arma estava muito próximo do rosto dele, fez um baita no barulho que ensurdeceu ele por um tempo. Ele deu aquele regaço e o cara ficou, eu não tô ouvindo esse ouvido. Cara, então você imagina o horror que era para usar. Usa arma fake. E aí uma outra coisa que tem interessante dessa questão de armas, né? Normalmente os efeitos sonoros vêm de bibliotecas, que os estúdios já têm gravado, não vai ficar regravando todo o tempo. Só que quando eles foram fazer o som para esse filme, o Richard Shaw, ele não queria usar os clipes porque eram clipes da década de 50. Então era o aqueles barulhinhos toscos, né? Aí eles pegaram, o que eles fizeram? Eles pegaram as armas, carregaram com bala de verdade, foram num stand de tiro, meteram bala lá, gravaram os sons e aí usaram no filme. Então regravaram, né? Fizeram uma regravação de sons de armas. Você sabe que você está falando da biblioteca de som? Todo mundo usa isso, tem a biblioteca de som e tal, é muito mais prático. Né? Mas você sabe que produções da Globo antigamente, hoje eu não sei, né? Mas até os anos 90 sempre tinha briga. O barulho do soco era uma coisa muito engraçada, a gente imitava na escola, né? Sabe qual era o barulho do soco? Era assim. É legal que então, tipo, você via briga na novela ou nos Trapalhões, o dia. O legal. Bom, Pedro, fala pra gente aí da sinopse do filme. A sinopse é o seguinte: o John McClane, que é o policial lá do Bruce Willis, ele está chegando a Los Angeles, vindo de Nova York, ele é um policial em Nova York, porque ele quer passar o Natal com a esposa, ou quer ver o filho, coisa que o valha. Aí a esposa... Encontrar com a família lá. Encontrar com a família, que estava separado ali, então... porque a mulher tinha ido trabalhar em outra cidade, esse é o ponto. E aí ele acabou ficando um pouco afastado, começou o relacionamento se esfriar. E aí a mulher combina com ele de encontrar uma coisa bizarra também, me encontra na festa da firma. Você não combina com a esposa na festa. Você já tá ruim, né? Você combina na casa, quando acabar a festa do filme, mas beleza. Aí pra ter o filme, a festa da filme é num prédio, e o prédio aí é invadido por assaltantes não terroristas. Né? Eles fingem ser terroristas, né? E eles dominam o prédio, e no prédio só tá mesmo aquele andar tendo... É um prédio novo mesmo, né? Um prédio novo. Então ele vê que o prédio foi invadido, então ele se esconde, ele tem uma oportunidade de ficar no banheiro ali e tal, ninguém sabe, todo mundo acha que os assaltantes já tá tudo, não, tá todo mundo aqui, só que ele tá lá, e o cara fica, pô, quem é esse cara? De onde saiu esse cara? E aí ele vai salvar o dia, ou a noite, né? Usando... E no caso é a noite de Natal. A noite de Natal, exato. Muito bem, pessoal, ótimo filme, assistam.
Homenagem a Bruce Willis. Bruce Willis. O grande Bruce Willis. Seu Bruce. Um abraço, meus amigos. Até mais. Tchau, tchau. Action! Caramba, Bruce Willis! Como é que a gente vai sair daqui? Seu Bruce, como é que me e vamos sair do avião? É de avião? Parachute! Chute? It's a fucking parachute! Acho que é pra chutar isso aí. Go! 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 É pra chutar isso no gol.